Bem-vindos todos, meus irmãos. Eu deixo a palavra agora com nosso irmão Marcelo Paturia, que vai contar para a gente toda a história do Bhagavad Gita. Olha, Bhagavad Gita é um livro, mas deixa eu falar. Eu não vou ensinar especificamente o livro Bhagavad Gita, não, porque num estudo assim de meia hora, uma vez por mês, é impossível ensinar um livro desse tamanho, desse contexto todo. Então, eu vou falando assuntos que eu acho que vão fazer a gente entender bem o contexto dos Vedas. Então, o que são os Vedas? Vedas são antigas escrituras, né, milenares mesmo, que nasceram na Índia. Mas, embora tenham nascido na Índia, não tem nada a ver com aquele país. Tá? Então, por favor, não fique vinculando essas escrituras à Índia, porque não tem nada a ver. Se você pensar bem, tinha que nascer em algum lugar do mundo, não é? Algum lugar. E esse lugar foi a Índia, mas poderia ser qualquer outro. Tá? Olha, o que são os Vedas? São escrituras de fundamento espiritual. O objetivo dos Vedas é a gente expandir a consciência para além de nós mesmos, sabe? Além do Marcelo, além do Paulo, expandir a consciência até o infinito. Ah, Marcelo, não entendi isso. Calma, ao longo da nossa conversa, a gente vai explicar o que é esse expandir da consciência. E para que me interessa expandir a consciência? Para que eu vou querer isso? Expandindo a consciência, a gente atinge um estado de paz muito interessante, de paz e plenitude. O que é plenitude? Plenitude é o seguinte, olha só o que eu vou falar. A gente precisa emocionalmente de muita coisa, não é? A gente precisa que os outros nos aprovem, a gente precisa conseguir tal emprego. A gente não estou falando de necessidades materiais, não. Tá? Da gente precisar pagar as contas. Isso a gente precisa mesmo. Eu estou falando de necessidades emocionais. Nós precisamos ser amados, nós precisamos ter paz, nós precisamos ocupar a nossa mente, a gente precisa de muita coisa. Então, isso não é plenitude, né? Não é. Plenitude é aquele ser que tem um estado emocional, racional e espiritual de, nossa, eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada, nada mesmo. Eu não preciso nem de mim mesmo, Marcelo. Eu não preciso nem de estar vivo. Então, esse ser que eu não preciso de nada, emocionalmente, tá, que eu estou falando, espiritualmente, não estou falando materialmente, não. Porque materialmente a gente precisa o tempo todo. A gente precisa comer, a gente tem as nossas necessidades. Então a gente precisa dessas necessidades físicas. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma coisa espiritual e emocional. E racional também. Então, um ser que atingiu esse nível de plenitude, a palavra em sânscrito para plenitude é purna. É um ser extremamente autorrealizado e, diria até, feliz. Então, o objetivo dos Vedas é a gente atingir essa plenitude em nós mesmos. Certo? Então, antes de dar continuidade, já tem uma mãozinha levantada aí, que é a do próprio Paulo, né? Oi, Paulo, pode perguntar. O Marcelo, esse ser plenamente realizado é o que se chama de Swami. Uma das nomenclaturas para Swami é exatamente isso, esse ser plenamente realizado. Swami, em sânscrito, significa senhor. Senhor. Senhor de quê? Senhor de si mesmo. A palavra Swami, na verdade, ele é... eu ia explicar, né? Tem Goswami e Godasa. Mas aí eu vou complicar a explicação, a gente não tem tempo para isso, né? A palavra, então, Swami, significa exatamente isso, Paulo.
o Senhor. Senhor de quê? Senhor de si mesmo. Senhor do sentido, Senhor de si mesmo. Isso, Senhor de si mesmo. Senhor de si mesmo. E aí, só a informação, já que a gente está trocando aqui, existe um livro do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, que se chama Plenitude. Ah, ótimo, que bom. Beleza, que bom saber disso. Que bom. E uma coisa que eu queria falar, então essas escrituras, os Vedas, qual é a idade delas? Varia de autor para autor, tá bom? A maior parte dos autores, a maior parte, diz que elas foram escritas 3.000 antes de Cristo. Então são muito antigos, né? Tem autores que colocam bem mais recente do que isso, mas sempre é antes de Cristo. Então, elas foram escritas 3.000 antes de Cristo, mas foram reveladas em datas assim muito anteriores a isso. Então, olha só que incrível, né? Mas apesar de serem tão antigas, vocês vão ver que elas são extremamente aplicáveis ao dia de hoje. Então, durante esse nosso curso, né, entre aspas, na verdade, esse nosso encontro aqui, nós vamos ter sempre esse objetivo: como aplicar as escrituras na vida atual, na nossa vida do dia a dia, tá? Porque é isso que importa. Então, isso aqui não vai ser um curso de conhecimento por conhecimento. A gente tem que facilitar a nossa vida com esse conhecimento. Então, a gente tem que lembrar do que a gente conversa aqui para a gente aplicar no nosso dia a dia, tá bom? É esse o objetivo. Senão fica o conhecimento vazio. E vocês vão ver bem isso, viu? É uma coisa muito prática mesmo. Então, sobre até o que o Paulo falou no início, que todas as religiões e todas as filosofias, na verdade, são a mesma coisa, gente, cuidado com isso. Cuidado com isso. Os Vedas, né, não falam sobre todas as filosofias, não falam sobre nenhuma delas. Até porque muitas surgiram posteriores aos Vedas. O que os Vedas falam são o seguinte: antes disso, todo conhecimento dito transcendental, ele só tem como objetivo a gente atingir aquela tal plenitude que eu falei agora há pouco, né? Que eu e Paulo falamos, né? O Paulo está com o nome de Cláudia Aguiar. Então, eu e o Paulo, Cláudia Aguiar, falamos isso aí, da plenitude. Então, todo conhecimento que leva a essa plenitude é um conhecimento dito transcendental, libertador. O conhecimento que não leva a essa plenitude é apenas um conhecimento normal, um conhecimento que os Vedas chamam de anartha, né? Eu uso muitas palavras em sânscrito porque os Vedas foram escritos em sânscrito. Então, um conhecimento que não leva à plenitude é um conhecimento anartha. Ele serve apenas para a gente ter conhecimento, mas não para a nossa plenitude. Na verdade, ele serve para muito pouca coisa. Então, quando eu digo todas as religiões são a mesma coisa, o que isso acrescentou na minha plenitude? Não muita coisa, né? Então, o que os Vedas falam sobre isso? Olha, existem dois tipos de conhecimento. Dois tipos. Inclusive, os Vedas adotam os dois, porque a gente tem direito à escolha. Olha, tem o conhecimento onde a gente deseja coisas. É aquele conhecimento das pessoas que não são plenas em si mesmas. Então, olha só. Quando vamos colocar essas filosofias, as religiões, né? Quando as pessoas usam suas religiões e suas filosofias, o nome de religião, filosofia, teorias, em sânscrito é darshana. Darshana significa ponto de vista. Tá? Então, em vez de falar filosofia, religião, seitas, eu vou falar simplesmente a palavra darshana, em sânscrito, que envolve tudo. Então, o cristianismo é uma religião? É um darshana, é um ponto de vista. Os Vedas, isso é uma religião? Não sei, é um conhecimento, mas é um ponto de vista, é um darshana. Então, eu vou usar a palavra darshana. Então, como você usa o seu darshana? Se você é espírita, como você usa o seu espiritismo?
Se você é católico, como você usa o seu catolicismo? Como você usa o seu darshana? Isso é um conhecimento interessante, dito transcendental. Você usa o seu darshana para conseguir coisas? Então, por exemplo, se você é cristão, você pensa em Jesus e fala: Jesus, me dê saúde. Jesus, me ajude a superar aquele conflito. Você que curou tanta gente enquanto estava vivo, por favor, cure a minha filha também, que está com uma enfermidade grave. Sabe? Me ajude. Esse tipo de relacionamento é de ganho pessoal. Eu tenho um desejo e quero que esse desejo se realize. Os Vedas chamam esse tipo de relacionamento com seu darshana, vocês não precisam decorar essas palavras, tá? De karma kanda. Karma kanda é aquela parte das filosofias, são aquelas pessoas que estão nesse negócio. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, mesmo que esse querer seja atingir uma escala boa no nível espiritual, eu quero luz, eu quero grandiosidade espiritual, eu quero uma aura forte, ou então eu quero, quando eu morrer, ir para um bom lugar espiritual. Mesmo isso ainda é o nosso desejo pessoal ao qual nós tentamos alcançar. Certo? Então é a seção Karma Kanda. Então, como você usa a sua religião, a sua filosofia, o seu darshana? Você usa Karma Kanda para conseguir coisas? Você é um pedinte? Ou a segunda opção, que os Vedas chamam de Jnana Kanda. Você não precisa decorar esse nome. Jnana Kanda, que você não quer nada. Você não quer ganhos. Você já é pleno em si mesmo. Você quer apenas curtir essa plenitude. Porque ser pleno em si mesmo é muito bom. Dá uma felicidade enorme. E a única coisa que você quer é viver essa plenitude. Para isso, os Vedas, eles têm essas duas seções, viu? Karma Kanda e Jnana Kanda. Então, pouco importa se todas as filosofias são iguais. Não importa isso. As pessoas são diferentes. E as pessoas vão fazer diferentes usos das suas filosofias. A pergunta é: que uso você faz? Então, para aquelas pessoas que desejam alcançar resultados, mesmo que sejam posições espirituais e iluminadas, os Vedas têm uma parte do estudo direcionada a essas pessoas, acreditem. Tem, sim. Por que tem? Porque existem pessoas nesse nível. E, segundo os Vedas, são 70% das pessoas que estão nesse nível. E 30%, que é uma menor parte, já está no nível de busca da plenitude. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos nos dedicar exclusivamente a essa seção dos Vedas, o Jnana Kanda, que é a plenitude em si mesmo. Nós, então, vamos fazer parte dos 30%. 30%, claro que é um número que pode ser uma furada, pode ser 1%, mas com certeza é a menor parte das pessoas, com certeza. E aí você vai vendo como você usa a sua filosofia. Só para te ajudar um pouco nessa análise sobre si mesmo. No Réveillon é prova de chá, prova de fogo. No Réveillon, na hora da virada do ano, né? Todo mundo dedica quase toda a CPU aqui para pedir coisas boas para o próximo ano. Quase todos. Aí as pessoas vão na frente do mar, é isso que eu queria falar. Eu vi isso várias vezes que eu passei o Réveillon lá em Copacabana, né? Eu sempre vejo isso. Tem aquela coisa de chegar na frente do mar e dar os 7 pulinhos nas 7 ondas, né? Vem uma onda pequenininha, a gente dá um pulinho. Vem a onda outra, a gente dá um pulinho. E aí os pedidos vão se realizar para o próximo ano. Não é isso? Então você está se relacionando ali com o oceano. De que forma você está se relacionando com o oceano? Você está pedindo, usando o oceano,
para pedir coisas. Então, isso seria aquelas pessoas que têm a mente envolvida em pedir coisas. Então, eu estou diante do oceano, pulando as ondinhas, pedindo coisas. Ótimo! Quase todo mundo faz isso. Se não for com as ondinhas, vão ser com outros artifícios. Não é? Você é assim? Quase todo mundo é. Pode dizer, eu sou assim. Eu sou assim. Todo mundo faz. Eu quero saúde, eu quero paz, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. A pessoa que faz isso no Réveillon, ela vai fazer isso com seu Darshana, com seu espiritismo, com seu catolicismo, com os Vedas. Então, todas as religiões são iguais? Esse é um assunto que os Vedas não se metem. Eles dizem, as pessoas são diferentes e fazem diferentes usos de suas filosofias. Que uso você faz? Então, o que eu falei do Réveillon foi um macete para você aprender a se autoanalisar. Beleza? A Dani está dizendo que eu estou com a Dani aqui do lado. Estou apontando para a Dani. A Dani está aqui e fala, oi. 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 Então, a Dani está fazendo o auxílio aqui. Ela vê quem pergunta e me passa a pergunta. Está escrito aqui uma pergunta. Ele está perguntando o que é a Bhagavad Gita. Ele quem? Paulo. O Paulo está perguntando. Do Paulo Está perguntando o que é a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, então, a resposta está aí. É uma escritura dos Vedas. Não é bem uma escritura dos Vedas, é uma escritura de uma literatura de apoio aos Vedas. Então, Bhagavad Gita é o nome de um livro, né? Eu podia até ter trazido escritinho aqui. Bhagavad Gita, o nome, a pronúncia em sânscrito é Bhagavad Gita. Bhagavad significa Bhagavan, que resumindo a história, pode significar Deus. Tá bom? Não é bem assim. Bhagavad, então, significa Deus. E Gita significa canção. Então, é a canção de Deus. Não é a canção cantada para Deus, não é isso. É a canção cantada por Deus. É a voz de Deus. Então, a tradução literal é a canção de Bhagavan, a canção de Deus. Mas significa a voz de Deus. Então, é o livro falado em primeira pessoa. E essa primeira pessoa seria, entre aspas, Deus. Porque vocês vão ver ao longo dos nossos estudos a visão de Deus, né? O que é Deus, segundo os Vedas. Mas Bhagavad Gita é isso. E o que importa disso que eu falei? Bhagavad Gita é o livro mais famoso que está associado aos Vedas. Por quê? Porque ele resume de uma forma fantástica a parte dos Vedas que diz respeito àquelas pessoas que querem curtir a plenitude, querem curtir Purna. Bhagavad Gita, então, não é um livro para aqueles que querem buscar os resultados, que querem buscar saúde, sucesso, riqueza, né, um bom casamento, um bom emprego. Não é para aquelas pessoas que estão no Réveillon dando pulinho nas 7 ondas. Não é para essas pessoas Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é para pessoas que estão no outro nível, mal querendo comparar, mas já comparando e sem pejorativo nenhum, a Igreja Universal, não é? Eu não sou da Igreja Universal, mas eu conheço pessoas que são e vejo programas na televisão e gosto disso. Mas eu posso estar falando uma bobagem, mas eu vejo que tem cenas em que o pastor chega lá na frente e fala: gente, quem quer casa própria, porque casa própria tem que ter. Aí muitas pessoas levantam as mãos, eu quero casa própria. O pastor fala: gente, quem quer saúde, porque Jesus curou muitas pessoas, ele pode curar você também. E aí ele chama no palco não, perdão pelo desrespeito, não é palco. Ele chama no altar pessoas para darem testemunhos que foram curadas, essas coisas. Então, a Igreja Universal é tipicamente o Darshana, né? Uma religião, uma filosofia, uma seita, que reúne pessoas que desejam conseguir coisas e usam a divindade, né? O conhecimento da divindade de Jesus, alguma coisa, para atingir esse objetivo.
certo? Então, o Bhagavad Gita, ele não é uma literatura para você atingir os seus objetivos pessoais. É para você entrar num estado de plenitude, de paz e de felicidade. É isso. E é o livro que eu mais gosto, viu? Bhagavad Gita, na verdade, é uma palavra feminina em sânscrito. É a Bhagavad Gita. Mas muitas vezes eu falo o Bhagavad Gita, tá bom? Então me perdoem, porque todo mundo, inclusive os livros nacionais, escreve no masculino. Então eu vou tentar falar no feminino, mas se eu errar, me perdoem. Né? O que é Adwaita e Adwaita? Foi o Paulo também que perguntou. Dueita e Adwaita, Paulo, eu não vou responder agora, porque é uma resposta longa e isso, quando eu entrar, que não vai ser hoje, viu? Na explicação do que é Deus, toda hora que eu falo Deus, eu coloco entre aspas, tá bom? O que é Deus para os Vedas, eu vou explicar o que é Adwaita e Adwaita. Mas agora vai ficar uma explicação muito longa e não vou ter pré-requisitos, né? Primeiro eu tenho que falar outras coisas. Elizabeth, o que é... Não, esta plenitude é a iluminação? Pode-se dizer que sim, Beth. Com certeza, Beth. Iluminação é isso, viu? É isso. Mesmo. Com certeza. Com certeza. Porque a gente escuta muito, Marcelo, falar em iluminação, principalmente quando a gente assim, tem contato com textos budistas e tal, eles falam muito nesse alcançar a iluminação. Então, eu entendo que seria, quando você começou a falar do que seria a plenitude, né, de você não precisar de mais nada, de coisas externas a você, eu diria assim, né? Você se vê pleno, né, conectado com Deus, com a fonte, com o nome que você quiser. Você alcançar um estado de conexão tamanho, você vê assim. Aí eu pensei nessa palavra iluminação, que tem japonês que chama de Satori, existem tantos nomes, né? E aí foi essa conexão que eu fiz, por isso que eu te perguntei se toda aquela tua descrição estaria então conectada a essa palavra iluminação. Seria isso, né? Sim, com certeza. Sim. Iluminação, maravilha. Com certeza. E isso foi bom você ter falado isso. Até os Vedas, eles colocam muitas vezes essa palavra mesmo, iluminação. Eles fazem uma analogia com a luz, assim. É uma analogia com a luz, mas perfeito. Perfeito, é isso mesmo. Gostei. Então você falou certinho. Então eu peguei ideia porque você conseguiu explicar bem, tá tranquilo. Beleza, é isso aí. E como o nosso encontro é assim, muito espaçado, né, de mês em mês e menos de uma hora, eu vou me dedicar mais às perguntas de vocês do que a teoria que eu tenho para passar, tá? Porque eu vou dizer, com esse pouco espaço que nós temos aqui, se eu for passar realmente toda a teoria do livro Bhagavad Gita, a gente vai ficar aqui 50 anos, quer dizer, eu já vou estar morto. E não vou passar tudo. Então, o que for surgindo na nossa interação aqui vai ser muito mais relevante do que a teoria em si, tá bom? Com certeza. Inclusive, gente, eu vou até falar com vocês. Eu estou falando isso baseado numa turma que eu tenho, assim, nesse mesmo esquema, né, de carinhas, né, só que é no Zoom, carinhas dentro dos quadradinhos. O interessante, me escuta agora, é que vocês falem comigo os seus problemas pessoais. Lembrando que os outros estão escutando também. E que, segundo Paulo, esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, certo? Então, falem comigo os seus problemas pessoais, mesmo. Essas são as dúvidas boas, porque tem a ver com a sua vida. Então, eu vou falar o conhecimento dos Vedas, você vai encaixar nesse seu problema pessoal, você já está aplicando o conhecimento e vai servir para todo mundo. Certo? Essa dúvida do Paulo, o que é Adwaita, o que é Dwaita? É muito bonitinha a dúvida dele, mas não é pessoal. Seria muito legal ele falar assim, caramba, minha mulher fez uma coisa ontem que eu estou com muita raiva dela. É uma pergunta mais interessante. E a gente vai tirar mais proveito dos nossos encontros aqui. Com certeza. Ah, Marcelo, mas vai virar uma terapia? Ah, mais ou menos. Eu não sou terapeuta, não. Eu só passo o conhecimento dos Vedas aplicados à realidade do dia a dia. E para me ajudar, olha que interessante, eu tenho um dom que eu adoro, que não está nos Vedas, tá? Mas eu adoro o tarô. Então, quando eu tenho alguma dúvida de alguma resposta,
eu tiro uma cartinha para uma pessoa, aqui, ó, ao vivo, tá bom? Isso não está nos Vedas, não. Isso aqui é extraoficial. Então, maravilha. Mas eu jogo tarô já há uns 40 anos. Ah, gente, eu esqueci. Tá, então vamos lá. Eu esqueci de falar de mim, né? Eu ensino esse negócio dos Vedas há cerca de 15 anos. Eu dou palestra, dou cursos, aí já há 15 anos que eu faço isso. Aí vocês vão falar, nossa, que legal, a gente está tendo aula com uma pessoa experiente em ensinar, em falar dos Vedas. Tá bom. Eu falei a idade dos Vedas, né? 5.000 anos, na maioria dos autores. Então, o que são os meus 15 anos? Não é nada, eu sou um filhotinho nos Vedas. Estamos praticamente todos iguais. Certa diferença de mim para vocês é que eu estudei isso, só, mais nada. E estou aqui passando para vocês. E parabéns para vocês, porque vocês estão aqui numa tarde bonita de sábado, se disponibilizando para um assunto transcendental. Então, vocês já estão no paraíso. Alguém levantou a mão, o próprio Paulo, né? Fala, Paulo. Eu ia perguntar só qual era o tarô que você usa. Marcélia. Ok. Marcélia. Tá vendo? Tarô de Marcélia. Olha, mas eu gosto dos outros tarôs também. Então, vamos falar o seguinte. E quem tiver perguntinha, é só levantar a mão que a Dani anota ali para mim. Vamos fazer uma brincadeira, até uma espécie de meditação, tá? Mas não precisa fechar olhinhos, nada disso não. Pergunta para você mesmo. Pergunta, quem sou eu? Pergunta. Aí a Gladys vai dizer, eu sou a Gladys. A Norma vai dizer, eu sou a Norma. O Alex vai dizer, eu sou o Alex. A Beth vai dizer, eu sou a Beth. Certo? Eu vou dizer, eu sou o Marcelo. Aí, somos isso mesmo? Pronto. Tudo que eu falar agora, tudo que eu falar é um questionamento. Então, uma interrogação, tá bom? Uma interrogação. Interrogar é uma coisa muito boa. Porque os Vedas, eles são baseados em conhecimentos, uma parte dos Vedas é baseada em conhecimento não palpável. Então, ele é muitas vezes associado a uma crença. Ou você crê ou você não crê. Como é que a gente resolve isso? Põe uma interrogação. Então, a palavra Vedas significa em sânscrito conhecimento. Então, Veda é isso. É conhecimento. Ok? Vou repetir. A palavra Veda significa conhecimento. Então, os Vedas são livros sobre conhecimento. Beleza. Mas que conhecimento é esse? Como muitas vezes é não palpável, muitas vezes os nossos sentidos não atingem, nossos olhos não podem ver, nossas mãos não podem tocar. Então, é muito associado a uma crença. Ou você acredita ou você não acredita. Então, uma parte grande dos Vedas é uma crença que gera um conhecimento. É isso. E cada um vai vendo o que isso faz sentido para você. Se você for pensar em Deus, como nós aqui no Ocidente encaramos, Deus é uma crença também. Você acredita em Deus por quê? Porque você quer acreditar. Porque a nossa sociedade acredita, porque os seus pais te ensinaram isso desde criança, e você acredita porque você quer. Mas você nunca viu Deus, e talvez nunca vai ver, porque Deus não é visível, será? Então, o que acontece? Deus é uma crença. E essa crença gera um conhecimento. E tem escrituras que se baseiam em Deus para escrever os seus ensinamentos. Então, é uma crença que gera um conhecimento. Os Vedas não são diferentes. O que a gente vai fazer, então? A gente vai interrogar sempre. Primeira interrogação, então. Quem sou eu? Então, agora a gente vai começar a tirar as roupas. E para ver se você ainda continua sendo você. E você vai fazer esse exercício durante a semana. Então, os Vedas, eles vão tirando parte a parte das roupas. Na verdade, são
8 roupas que a gente tem que tirar. 8. Na verdade, são 8 e mais uma sutil. Então, são 9. 9 roupas. Na verdade, os Vedas chamam de 8 mais uma. Tá. Então, são 9 roupas que a gente tem que tirar. 9 roupas. Isso demora, pela minha experiência, 2 aulas de 1h30 cada uma. É um assunto que demora 3 horas para falar. Mas eu vou tentar falar no pouco tempo que me resta, que são 13 minutos. Olha, o seu corpo grosseiro, tire ele todo. Que os Vedas chamam de terra, água, fogo, ar, éter. Terra, água, fogo, ar. Pronto, terra, água, fogo, ar. Bhumi, Jala, Tejas, Vayu. São as palavras em sânscrito. Terra, água, fogo e ar. Na verdade, é o seu corpo grosseiro. Sabe? A matéria do seu corpo. As células, a pele. Tira isso de você. Se olha no espelho. O que sobrou? O que sobrou? E interrogue de novo. Quem sou eu? Alguém quer responder essa interrogação? Por favor. O que sobrou de você? Ô, Marcelo. Oi? Eu estou fazendo um curso de filosofia. E lá nesse curso teve o ano da identidade. Isso. E foram feitas 3 afirmações. Que, em primeiro lugar, a gente deve se reconhecer, depois a gente deve se aceitar e depois a gente deve se superar. Você vê alguma relação disso com o que você está falando? Você não está escutando o que eu estou falando, né? Você não está prestando atenção, Paulo. Eu fiz uma pergunta muito direta. Você está de frente para o espelho. Quem é você? Quem é você? E aí você tira o seu corpo grosseiro, que são as células, a pele, tudo, que os Vedas chamam de terra, água, fogo e ar. Então, tirou isso, olhou para o espelho. Quem é você? Você é o seu curso de filosofia? Não é. Então, presta atenção no que eu estou falando e dá a resposta ao que eu estou perguntando. Eu sou um espírito e eu sou Deus. Isso. E as outras pessoas? Alex. Beatriz. Eu sou luz também. A Norma falou que eu sou luz. As respostas estão interessantes. Eu sou Deus, eu sou luz, eu sou espírito. Eu sou amor. Eu sou amor. Interessante. Vocês, não, já vi que vocês são uma turma boa. Porque vocês realmente tiraram o corpo material todo, se olharam no espelho e falaram coisas que só você... Oi? Sebastião, pode falar, Sebastião. Desculpe, meu irmão, você está dando explicações maravilhosas para o conhecimento. Eu tenho um objetivo na minha vida de ser espírita. E, para mim, você está falando das coisas da revelação. A revelação naquele tempo foi essa. Porque o cérebro humano não suportava os ensinamentos de hoje. Então, vieram ensinamentos de lá e o Oriente é sábio nisso, de trazendo revelações. As religiões estão por aí, nada contra as religiões, nada. Mas o meu entendimento espírita, e o Paulo fez uma pergunta, ele fez uma afirmação, que eu sou espírito, sem dúvida nenhuma, porque é Deus, ele é espírito, sendo espírito é Deus. O que é um espírito? É o abaixamento vibratório da energia divina para poder ser recoberto por uma matéria que tem que levar bilhões de anos para revestir esse princípio. Isso é uma pergunta, porque você está falando coisas muito lógicas, muito racionais ao conhecimento daquele tempo. Por isso que as revelações vieram e, posteriormente, as revelações vieram esclarecendo outras coisas. Isso, mas a gente ainda está tirando as roupas, são 9 roupas.
daqui a pouco não vai poder mais ser racional. A gente vai Não. ter que entrar numa coisa mais emocional, Porque espiritual. o espírito, na realidade, e o Paulo falou uma coisa, é difícil de compreender. Você fez uma afirmação agora, há pouco, que surpreende, porque o espírito, a ideia de Deus está esculpida na consciência da pessoa. Então, a ideia não é uma crença. De tempo era, mas hoje não é. A ideia de Deus está esculpida na consciência. Todo mundo tem essa ideia de Deus. Todo mundo. Ele não sabe, é o incógnita. É um desconhecido. Ele não sabe dizer. Ninguém sabe explicar que é Deus. Daí, na doutrina espírita, a questão número 1 é difícil da resposta. É tão difícil que responde de uma maneira que a pessoa não consegue compreender. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Entendi. Os Vedas... Porque faltam revelações. Entendi. Quantas viram, João? Quantas viram? Sei lá. Não posso dizer. Entendi. Desculpe, meu irmão, a intervenção aqui. Não, maravilha. Você é brilhante nas exposições. Você é lógico, é racional. Só que o racional, a razão da pessoa, está ainda na proporção do espírito, a inteligência do espírito. Depende do aprimoramento espiritual dele. Eu estou falando como espírita. Entendi. Então, Sebastião, assim, essas primeiras etapas, essas primeiras tiradas das vestimentas do ser, elas são um pouco racionais, sim. Por quê? Porque, pensa bem, quando você... Agora a gente está tirando o corpo físico, não é? O corpo físico, ele é palpável, você vê com os sentidos. Então, quando eu vou no nível racional, eu amplio bem, eu consigo dominar bem essa tirada de roupa. Mas quando a gente for tirar outras roupas mais sutis, não vai ser tão racional assim, não. Vai ser impossível ser racional. E aí a gente vai ter que entrar na coisa mais subjetiva. Certo? Mesmo porque o racional de hoje ainda não está nem na metade. O racional de hoje é uma correlação entre a matéria e o espírito. Uhum. E a matéria não está organizada para receber o ensinamento espiritual. Esse é o meu entendimento. Veja bem, isso não é interferência, eu estou falando isso porque a maior parte do pessoal que está te ouvindo é espírita. Eu sei. Uhum. É espírita. Então, por isso que eu estou dizendo isso aqui, que eu tenho a pretensão de um dia ser. Eu não sou que não consigo. Entendi. Porque os ensinamentos são muito difíceis. Não, entendi. E todo mundo fala, por exemplo, no Livro dos Espíritos, o Livro do Espírito é tão profundo que a gente não consegue entender. Todo mundo fala por aí, diz, etc. e tal, mas o que eu vejo é que os ensinamentos que estão lá dentro a gente não consegue alcançar. Entendi. Deixa eu só fazer Desculpe a minha interferência aqui, eu vou desligar. Eu estou satisfeito, sua exposição é brilhante, é um conhecimento profundo daquilo que você está falando. Não, entendi. Então, está naquela época. Com o segmento das aulas, nós vamos modernizar mais isso. Isso está naquele tempo. É o que a gente chama das revelações. A revelação naquele tempo só podia vir daquele tempo. O racional daquele tempo é diferente do racional daqui a 1000 anos. Entendi. Sem dúvida nenhuma. É a mesma coisa, eu dou sempre a comparação muito esdrúxula que explicar um computador a Pedro Alves Cabral. Uhum. E é difícil de entender, como eu não entendo. Não, entendi. Praticamente nosso tempo acabou, né? Daqui a pouco vai acabar. E aí, daqui a um mês, a gente continua tirando o resto. Exatamente. Perdão, eu peço perdão por interferir nisso aqui e tomar teu tempo. Não, tranquilo. Agora é o seguinte, os Vedas, deixa eu falar uma coisa com vocês, todos vocês. Eu sei que vocês que estão aqui são espíritas, mas vocês têm cabeça muito aberta, eu sei disso, porque o Paulo já me falou. Vocês não são radicais, sabe, na doutrina espírita. Eu fui espírita durante mais de 10 anos. Eu trabalhava em centro espírita, vários, assim, e gostava, e sinto saudades. E gosto muito disso.
embora eu não seja expert nas literaturas espíritas a ponto de dar um curso sobre isso. Não sou. Mas eu era um espírita bem praticante mesmo. Mas eu vou pedir para vocês, né? Vocês têm que abrir o coração para coisas esquisitas que os Vedas vão falar. É uma escolha que vocês vão fazer. Porque, não hoje, porque não vai dar tempo. Essa aula de hoje é muito básica. Eu estou falando do corpo físico, tirar o corpo físico. Isso ainda é um discurso bastante racional, como disse o Sebastião. Tudo bem, claro. Mas daqui a pouco a gente vai tirando mais roupas que não vai ter como ter um discurso racional. E vocês vão ver que, apesar de ter sido 5.000 anos, é uma coisa extremamente atual. Atual. Para você se olhar no espelho hoje, você com seu corpo, e se questionar sobre você hoje, e dar resultados bastante interessantes atualmente, viu? É uma filosofia, apesar de antiga, bastante do nosso dia a dia, tá bom? É moderna. É uma filosofia, diria uma filosofia, não sei se o nome é esse, é um darshana bem moderno. Tá? Isso, todos os autores concordam com isso. E é o seguinte, eu vou fechar hoje pedindo o seguinte: os Vedas vão falar, vocês vão escutar coisas esquisitas. E vocês vão dizer, isso ofende a minha crença. Aí vai depender de você. Se você ficar nessa, isso ofende a minha crença, e fechar as portas, é uma opção. Mas aí você vai não entrar no conhecimento dos Vedas. Porque eu vou dizer pela 4ª vez, os Vedas são esquisitos. E vão falar coisas que você vai falar, não, isso não pode. Isso não pode acontecer. Então, eu vou dizer, o início do livro Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita tem um contexto material, como se fosse um cenário de um cinema, né? E nesse cenário é discorrido um diálogo. Sabe qual é o cenário? É uma guerra mesmo, com arco e flecha, tudo aquelas coisas, aquelas armas de antigamente, né? E o representante da divindade, nessa historinha, disse para o discípulo dele questionou, meu mestre, eu estou aqui diante de uma guerra, nossa, eu devo matar? Matar é errado? Nossa, matar é pecado, não é bom. E o mestre diz, sim, você deve. Mas no outro lado, do lado dos meus inimigos, estão pessoas que eu amo, inclusive parentes meus. Eu devo matá-los? Sim, você deve. E matar não é errado? Não, não é. A primeira vez que eu escutei isso, eu levantei o dedo e falei para o meu primeiro guru, que foi meu primeiro professor, há quase 20 anos, e se chama Chandramukha Swami. Eu falei, Chandramukha, se Jesus estivesse dizendo isso, ele diria, não, meu filho, não mate, matar não é bom. Mas eu estava ali diante de uma escritura que estava dizendo que sim, podia matar. Eu falei, Chandramukha, essa escritura não é boa. E aí ele respondeu para mim, Marcelo, agora é a sua hora. Você vai sentir se você deve permanecer nesse assunto, nesse conhecimento. Porque esse conhecimento está ofendendo o que você acredita. Mas aí, do fundo do seu coração, das profundezas do seu espírito, apesar, Marcelo, de você discordar do que eu estou falando, discordar que matar é certo, você está discordando com a sua mente. Mas algo no fundo do seu coração vai te mover a continuar nesse estudo ou não. Isso não é algo racional, você vai sentir. Então, os Vedas vão falar coisas estranhas. Eles vão dizer, os Vedas definem igualzinho, direitinho o que é Deus. As pessoas dizem, ninguém sabe o que é Deus, né? Pois os Vedas dizem direitinho o que é. Eles dizem direitinho por que e como tudo foi criado. E por que e como tudo é periodicamente destruído. Eles explicam tudo. A fisiologia de Deus. Não, Marcelo, Deus ninguém atinge, pois os Vedas explicam. E as pessoas dizem, se o espírito é perfeito, por que ele foi criado? Se o espírito é originalmente perfeito, por que nós estamos vivendo aqui no mundo de imperfeição?
Os Vedas explicam isso tudo. Mas isso vai ofender um pouco as nossas crenças. Há 15 anos eu passei por isso. Eu neguei o que Chandramukha me falou, mas eu acessei algo no fundo do meu coração, dizendo, eu quero isso. E estou aqui hoje. Então pense você, no fundo do seu coração, não sou eu, você que vai sentir. Se você quer esse conhecimento polêmico demais, e que irá certamente contra as coisas que você acredita, se você quer isso. Mas se você disser, eu sou espírita e é isso que eu sou, você se fechou, entendeu? Se você disser para você mesmo, eu sou um ser humano e é isso que eu sou homem masculino e é isso que eu sou brasileiro e é isso que eu sou, a gente se coloca dentro de um quadradinho que é difícil sair. E se você disser, eu sou cristão, eu sou de tal religião, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Se você disser antigamente, né? Eu sou comunista, eu sou capitalista, isso já ficou um pouco ultrapassado, né? Mas se você disser essas coisas todas, você se fecha. O que a gente está fazendo hoje é tirar as primeiras roupas, que é o corpo físico. Mas eu faço um pedido a todos vocês. Não se fechem. E nunca mais na vida de vocês digam, eu sou espírita, é isso que eu quero ser. Eu sou Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. A síndrome de Gabriela. Isso vocês mesmos estarão se colocando por detrás das grades. E as grades são vocês mesmos que estarão criando. Ninguém está criando, vocês mesmos. Com as suas próprias mentes. Os próprios Vedas dizem, não se apegue tanto aos Vedas. Porque ao longo do seu caminho espiritual, um dia os Vedas não servirão para nada. E você terá que jogá-los fora. Uau! Os próprios Vedas dizem isso. Não se apegue aos Vedas. Não diga que é um vedantino. Porque um dia você terá que jogar tudo isso fora. Então, viu como os comentários de vocês levam a perguntas boas? Então, eu posso fazer um fechamento aqui? Deve. Vou fazer um fechamento de 1 minuto. Pode pegar o violão para mim? A Dani vai pegar. Eu vou fazer uma oração aqui, onde gostaria que todos abrissem os microfones e vão fazer oração junto comigo. Uma oração cantada, tá bom? Ô Marcelo, só uma colocação. Existem várias maneiras da gente matar. A gente pode matar o corpo, a gente pode matar a paz, a gente pode matar a esperança, a gente pode matar uma série de coisas. Sim, com certeza. Mas a gente continua a conversa mês que vem, certo? Mas com o Paulo eu posso conversar por telefone depois. O Paulo já é meu amigo, né? Agora vamos cantar um pouquinho. Vamos cantar a palavra em sânscrito e a Dani vai ficar na percussão ali. Shanti. Shanti é uma palavra em sânscrito que significa paz. Paz, tá bom? Então vamos cantar Om Shanti Om. Vamos nos revestir nessa energia de paz, tá bom? Então é uma canção muito simples, é um mantra. Om Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om. Om Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om. É só isso. Om Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om. 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 Umas 2 vezes. Om Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om.
Om Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om. Mais uma vez só, porque nosso tempo acabou. Om Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om. Om Shanti Om, Shanti Om, Shanti Om. Obrigado, Marcelo.